Eu vou abrir o jogo aqui com você, exatamente o que eu fiz para fechar uma consultoria barra mentoria, né, de 30 mil reais, uma única chamada em 40 e tantos minutos, uns 48 minutos aí por aí, mais ou menos. E para um lead que não me conhecia, nunca tinha ouvido falar de mim, nunca tinha ouvido falar sobre a minha solução, e nesses 48 minutos foram suficientes para ele me conhecer, confiar e fazer pagamento em chamada da mentoria. O que eu fiz? Como é que eu vou abrir esse jogo para você? Eu peguei toda a transcrição dessa reunião de vendas e joguei na minha inteligência artificial há anos e pedi para ela fazer um relatório com gráficos e explicando, detalhando para mim como o que eu fiz, né? E relevantando algumas métricas importantes que eu vou compartilhar para você, que pode servir como insight também para você poder aprimorar seu pitch de vendas. Eu não vou meramente falar aqui como que tem um script de vendas, como você deve se comportar. Já tenho inúmeros vídeos no canal falando sobre isso. Aqui eu vou fazer um review prático de um relatório de uma reunião com vocês. Se você não me conhece, eu sou Daniel Anjos, eu sou especialista em sistemas de vendas e todos os dias, na maioria dos dias, eu publico vídeos sobre marketing, vendas, funil, pitch, estrutura, enfim, para ajudar o seu negócio a aumentar as vendas, o ticket médio, a recorrência, gastando menos. Então, se são assuntos do seu interesse, se inscreva neste canal. Vem aqui para a tela, vamos lá. Aqui está o relatório, né? Ele aqui passa um resumo, enfim. Ele fala bem assim que durou aproximadamente 50 minutos e eu, Daniel Anjos, dominei a conversa falando por cerca de 60% do tempo total. 60%. Isso aqui por si só é um indicativo ruim, tá? Porque eu não posso ser o que mais fala numa reunião de vendas. Mas nós vamos entender o seguinte, nessa parte, no resumo detalhado da reunião, por mais que a reunião tenha durado 49,9 minutos, que o meu tempo de fala tenha sido 30 minutos, ou seja, 60% da reunião, na categorização de falas, 80% deste tempo foi fazendo perguntas. Então, 80%, ou seja, 24 minutos dos 30 minutos que eu falei, foi fazendo perguntas, tá bom? Isso é um ponto importante. Este lead especificamente, eu tive que... É aquele perfil de cliente que eu tive que explorar cada vez mais as perguntas para ele se abrir. Tem lead que a gente faz uma pergunta apenas, ele se abre, fala, enfim. E tem outros não, que a gente tem que ir encaixando assim as perguntas para que a gente consiga extrair dele informações, para que a gente consiga ajustar o pitch e também para que nós consigamos saber se é ou não para ele aquela solução. Então, por isso as perguntas são importantes. Fazem parte das 4 etapas aqui da venda, que aqui ele deu essa nomenclatura aqui, né? Ele até chegou bem próximo, né? Mas as 4 etapas da venda é a abertura, naturalmente, tá certo? A segunda é a investigação, que são as perguntas. A terceira é a adequação na apresentação do produto. Eu chamo de adequação, porque eu adequo a solução à necessidade do cliente, por isso é importante as perguntas. E depois a negociação, que é o compromisso, que não é meramente uma negociação. Então aqui essas são as 4 etapas aqui que eu utilizo. Na abertura, 2 minutos.4, foi bem rápido, né? Mas também tem um detalhe aqui, tá? Importante. Eu não comecei a gravar essa reunião logo no começo. Eu esperei um pouquinho para gravar. Então por isso tá dando aqui só 2 minutos. Eu devo ter demorado aí uns 5 minutos, tá? Um rapport. E aí nós vemos perguntas. 80% do tempo foi fazendo perguntas. Eu fazendo perguntas, né? 24 minutos da minha fala foi fazendo perguntas. A apresentação do produto foi 3 minutos. Percebe que onde a maioria das pessoas investe mais tempo que na apresentação da solução, foi onde eu falei apenas 3 minutos? Percebe? E não é isso aqui que vende. Não é você falar do seu produto, da sua solução que vai vender. É isso aqui, ó. E isso aqui para fechar. Isso aqui é protocolar. Tá bom? Tá, vamos lá. E aqui tem a análise do meu discurso. Como é que foi feita a análise aqui? Aqui nós temos aqui 60% eu falando, 40% ele falando, o lead falando. Tá, vou dar um zoom aqui. 60% eu falo, 40% ele fala. Na distribuição e categorização de perguntas foi o que a gente viu aqui. De fala foi o que a gente viu. 80% das falas do Daniel, que sou eu, diga-se de passagem, foi perguntando, negociando 2,5%, falando do produto 9,10%, né? E na abertura aí 7%. Quase 8% da reunião. E aqui ele também só mudou o gráfico do que eu acabei de falar, né? Exatamente isso. Fez uma mudança de gráfico aí. Ah, tá. Isso aqui é por número de falas, né? 72 falas. Show de bola. Vamos lá. E aqui ele deu um detalhamento um pouco melhor, né? Falou que a grande maioria do tempo foi fazendo perguntas, buscando entender o cenário, as dores e o objetivo do lead, abordagem focada em diagnóstico antes de apresentar, né? Como está sendo a experiência, porque você acredita que hoje vocês devem ser representantes da região, todas as vezes eu fazendo perguntas para ele. Na apresentação da solução, cerca de 10 minutos foi o tempo dedicado a explicar o programa, a mentoria, o produto, né? Os detalhes, os pilares, quais são os detalhes, o valor da entrega. A apresentação foi feita na fase de diagnóstico, conectando a solução a necessidades levantadas.
perguntas. Então, por isso que é adequação, porque eu adequo a solução às necessidades do cliente. Aqui a abertura foi a fase inicial, meio cortada, e negociação. A única objeção que ele teve foi de preço aqui. Eu soube contornar. Mas vamos para outro gráfico aqui, gráfico mais importantes aqui. Análise do desempenho de engajamento dos leads. Isso aqui revela números, cara, impressionantes. Seguinte. Análise do comportamento dos leads revela um alto nível de engajamento e um forte interesse na solução, culminando no fechamento do negócio. Então eu fui escalando o interesse deles na reunião. Como assim? Frequência, 53%, 53 interesses positivos, ou seja, para ele falar em 53 momentos, apresentar 53 vezes numa reunião de 50 minutos, um interesse positivo foi porque eu estimulei isso. 46 ações de comprometimento, ele se comprometendo durante toda a reunião, ele se comprometeu com a solução em comprar a solução 46 vezes. Apenas 2 objeções e perguntas. Fizeram bastante perguntas, tá? Isso foi importante também. Momento-chave da reunião. 96% de interesse positivo, 4% de objeções. Show de bola. Ou seja, se a gente for olhar aqui, ó, os leads demonstraram consistentemente interesse na proposta, usando palavras como interessante, legal, com certeza, queremos, em mais de 50 momentos. Mais de 50 momentos fui estimulando ele a falar que vocês querem isso, você acha interessante, isso pode ajudar vocês, como que vocês enxergam isso? E eles se vendendo, isso é importante também. Fizeram muitas perguntas sobre a solução, né, enfim, e um baixo nível de objeção. A única objeção que eles tiveram aqui foi sobre o preço, porque eu divido a reunião em 2 etapas. Eu divido a reunião na etapa de produto e preço. Eu só falo do preço quando eu valido o produto. Então a única objeção que surgiu é de preço, não de produto. O produto está validado. E se eu valido o produto antes de falar de preço, a objeção é mínima sobre o produto. A objeção de preço, ele quer saber sobre flexibilidade de pagamento da entrada confirmado, selando a conversão, beleza? Então, basicamente, isso aqui é a anatomia dessa reunião de 50 minutos aproximadamente, onde o lead não me conhecia, fez o pagamento em chamada. Falei muito menos, perguntei muito mais, fiz com que ele se comprometesse para entender também qual que é o cenário deles. Eu fiz muitas perguntas para, na hora de falar da solução, adequar a solução à necessidade dele e antes de falar do preço, eu validasse todo o produto ao que ele está buscando. Se é que aí, quando surge objeção, é apenas objeção de preço e objeção de preço são mais fáceis de contar. Então é isso aí. E certamente este vídeo que está na tela pode ajudar o seu negócio a aumentar o lucro também. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.